Olá, segundo período. Hoje nós temos a aula na disciplina de História da Educação 2. Nessa aula de hoje, eu quero começar falando com vocês sobre a avaliação parcial, que foi aquela avaliação que nós fizemos e que o prazo de entrega já foi na semana passada. Então, eu corrigi aquelas avaliações, foi o e-mail como devolutiva para vocês. Ali foi hoje, tá? Automático mesmo, quando eu corrijo lá no Google Formulários, ele libera a pontuação para vocês. Então é para ter ido para todo mundo. Dei uma conferida lá no e-mail. Se não, eu também já coloquei a nota lá no sistema. Tá? Nós vamos ter duas notas nesse bimestre também. Então, uma já está lá, que é a primeira nota. E aí a gente vai fazer logo a segunda avaliação, né? Já estamos chegando no final do bimestre. E aí vocês vão ter a média do segundo bimestre. Tá? Gente, eu vi pela nossa lista de chamada, tem duas pessoas que não fizeram a atividade. Só que agora o formulário não está mais recebendo, porque quando eu dou a devolutiva, não tem mais como eu aceitar a resposta. Por isso, inclusive, que eu às vezes demoro para dar a devolutiva para vocês nas avaliações, porque sempre tem alguém devendo nota. Então, é claro, eu não posso devolver a atividade corrigida enquanto alguém ainda não entregou. Mas agora eu já devolvi, né? Já passou uma semana, então quem não fez tem que me procurar, que eu vou dar outra atividade como segunda chamada, valendo 7, não vai valer 10. Mas, claro, tem a oportunidade de fazer a segunda chamada, né? Só que não é mais lá pelo formulário. Você tem que fazer contato direto comigo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, para que eu mande a outra avaliação de segunda chamada. Tá? Mas quase todo mundo fez, né? Foram duas pessoas que estão sem nota, e aí vocês precisam cada um verificar lá a sua. E se tiver sem nota, fala comigo. Tá? No mais, praticamente todo mundo tirou nota acima da média, praticamente todo mundo tirou nota acima de 7, e a gente assim não teve muitas dúvidas, né? Nós vamos ter na semana que vem um encontro ao vivo, já vou antecipando para vocês. E nesse encontro ao vivo, aí eu vou retomar assim aquelas questões que eu vi que algumas pessoas erraram. Porque na aula que vem é um encontro ao vivo para fechamento de conteúdo e já vou lançar para vocês a prova bimestral para vocês terem uma semana para fazer, tá bom? Então agora, depois dos recados, a gente vai para o nosso conteúdo de hoje. Na aula passada, eu deixei para vocês, era o dia de vocês concluírem a avaliação e eu já disponibilizei os nossos dois últimos textos, que são o capítulo 18 e o capítulo 19, que eu gosto de trabalhar junto na avaliação, na disciplina. Por quê? Porque a gente caminhou até o capítulo 17 na ditadura militar, né, até o regime militar. O capítulo 18, ele fala do período da redemocratização, que é quando a gente sai do regime militar e volta para a democracia. E o capítulo 19, ele é um capítulo só de praticamente assim proposições, é um capítulo mais filosófico, né? Quando os autores escreveram esse capítulo assim pensando, então quais são os novos caminhos da educação brasileira a partir ali do período de redemocratização? Porque da década de 80 para cá, gente, quando acabou a ditadura militar na década de 80. Aí quando começa a década de 90, a gente está vivendo aí o mesmo período histórico no Brasil, né? Que é esse momento de uma nova democracia, que tem seus problemas, óbvio, porque a democracia ela não é perfeita, então, mas a gente está vivendo linearmente ali dos anos 90 para cá. E aí a gente, por isso que trabalha junto esses dois capítulos. Eu disponibilizei na aula passada o texto, eles estão em um arquivo só, mas naquele arquivo tem o capítulo 18, depois já o capítulo 19. E é sobre eles que eu faço e eu trago essa videoaula para vocês hoje. Vocês vão ver que são capítulos menores, mais simples, porque já é muito o que a gente conhece, o que a gente viveu, é no período que a gente nasceu e que a gente vive. Bom, o capítulo 18 ele tem esse título, né? Transição para onde? Porque o período de redemocratização, a década de 80, ele é um período de transição entre um regime ditatorial, a ditadura militar que a gente viveu no Brasil, que foi um dos piores momentos da nossa história, e o período de novo da democracia, que a gente viveu nos anos 90 e nos anos 2000. Depois de 21 anos de ditadura militar, gente, inicia o processo de redemocratização. Por que redemocratização? Porque é retomar a democracia que a gente já tinha vivido em alguns momentos da história do Brasil. E isso aconteceu com a posse novamente de um presidente civil, o Tancredo Neves, mesmo que ele tenha sido eleito de forma indireta. Então vamos entender isso aqui. Nós ficamos com 21 anos de ditadura militar, que os nossos presidentes, eles eram militares, eles não eram pessoas da sociedade civil, eles eram militares.
E aí a gente lembra algo que já comentamos na aula passada, né? O exército, gente, as forças armadas, elas não existem para governar. Eles têm outras funções, eles são muito importantes, mas o papel dos militares, do exército ou das forças armadas todas, né, exército, marinha, aeronáutica, eles não são grupos que existem para governar os países. Não é para isso. Quem se governa é a própria sociedade que tem que se governar. As pessoas que são os governantes, a ideia dentro de uma democracia é que eles sejam pessoas da sociedade civil, que sejam civis. Mas, como a gente viveu uma ditadura, então a gente tem vários tipos de ditadura, e as ditaduras militares, elas existiram e aconteceram em alguns países no mundo. Então, por isso que hoje em dia a gente tem que prestar atenção quando a gente entra nesses discursos, né? Gente, como eu já mencionei para vocês, gente que não estuda, gente que não entende a história, que fala que os militares deveriam governar. Não faz o menor sentido dentro de uma democracia. Não é para isso que o militar existe. Então a gente teve, depois de 21 anos, um civil de novo como presidente, que foi o Tancredo Neves. Só que ele não foi. Isso foi lá em 85, né, gente? Ele não foi eleito pelo povo também. Foram eleições indiretas. Quem elegeu ele foram os políticos da época, lá o Congresso, a Constituinte, todos aqueles deputados, senadores que estavam retomando na política do Brasil. Então, o Tancredo Neves ele foi então um presidente que, na verdade, quem continua é o Sarney, né, gente? Porque o Tancredo fica ali, não governa. Mas civis, né? Eles não eram militares. Então, só que aí foram eleições indiretas, não foi o povo que votou. Só em 89 é que houve de novo eleições diretas, que foi aquela eleição que ganhou o Fernando Collor de Mello. E aí, claro, depois teve um monte de problema, teve impeachment, mas ele foi eleito pelo povo depois de aí, olha só, já 25 anos. Então o Brasil ficou 25 anos sem eleger o seu presidente por causa da ditadura militar. É bem importante que a gente tenha essa memória. Só em 89 que nós votamos de novo. Aí em 89 a gente votou e aí tivemos eleições até hoje. Apesar das esperanças naquele novo momento político, né, gente, que era o fim da ditadura, então as pessoas estavam lutando muito por isso, muitas pessoas dedicaram sua vida para terminar com aquele regime, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas estão desaparecidas até hoje. Então havia muita esperança de mudança naquele período. Então, apesar dessas esperanças, o que acabou acontecendo é que sobre essa nova capa de uma nova república, continuaram a dominar as velhas políticas do clientelismo e da corrupção. Ou seja, houve logo já na década de 90 uma frustração para aquelas pessoas que estavam muito esperançosas. Porque as pessoas elas têm uma ilusão, né, de que a democracia vai resolver todos os problemas. Não, gente, a democracia é o mínimo que a gente tem que ter. Mas a democracia também é algo caótico, é algo complexo e é assim mesmo que tem que ser. Não é porque nós temos uma democracia, nós elegemos o presidente lá, o Fernando Collor de Mello, que acabaram os problemas do país. É claro que não. Então as pessoas também elas se iludem um pouco em relação a isso, né? Foi uma vitória muito importante o fim do regime militar no Brasil. Porém, é óbvio que os problemas sociais continuaram existindo e também os problemas políticos. O que deu propulsão para todo esse acontecimento foi a nova Constituição Brasileira, promulgada no ano de 88. Então, olha só, o período de redemocratização ele é ali de 85 até essa eleição de 1989. E nesse período de redemocratização, os políticos brasileiros, a sociedade civil, os movimentos sociais, os partidos políticos, todas as pessoas que conseguiram se engajar naquele momento, eles são os constituintes, né? Foi a nossa geração que construiu a Constituição Brasileira de 88, que é a principal lei do país, a nossa Constituição. E essa Constituição é que nos trouxe as garantias democráticas que nós temos e precisamos defender cotidianamente. Aquilo que está lá na nossa Constituição, gente, que nos garante uma sociedade democrática, é algo que está lá no papel para que nós, cotidianamente, estejamos atentos e vigilantes para assegurar. Não é algo dado e posto. Eu acho que o Brasil é um dos países em que a gente tem mais exemplos de que o fato de uma legislação existir e estar no papel não significa nada se a sociedade não lutar para que aquilo se efetive. Uma política, uma constituição,
um direito, ele não se garante porque ele está numa lei, porque ele está no papel, mas se garante pela mobilização da sociedade para que se faça valer aquilo que está ali no papel. Então, a nossa Constituição, ela é uma Constituição exemplo no mundo inteiro, mas ela não terá efeito sobre a sociedade brasileira, sobre a nossa vida, se nós não lutarmos cotidianamente para defendê-la. Então, a Constituição de 88 foi o principal marco de retomada da democracia no Brasil na década de 80. Entre os principais destaques da nossa Constituição de 88, para a educação, porque a Constituição de 88 ela tem lá um capítulo específico que fala da educação. E é claro que aqui nós estamos em uma disciplina de História da Educação, é o que mais nos interessa. Por isso que nós vamos olhar para essa Constituição com foco no capítulo que trata da educação. Educação como direito de todos, dever do Estado e da família. Então, todas as pessoas no Brasil têm direito à educação. É daí que a gente começa a entrar na lógica de uma educação para todos, de uma educação inclusiva. E aí a gente se dedica para a educação de jovens e adultos, a gente se dedica para a educação indígena, para a educação quilombola, para uma educação antirracista, para uma educação das mulheres, para uma educação prisional. Se a educação é para todos, gente, ela tem que ser para todos. Então, ela é um direito de todos na nossa Constituição, dever do Estado. Por isso que a gente tem que sempre lutar em defesa do ensino público. A gente está tendo agora, por exemplo, Joinville, né, no Brasil inteiro, as campanhas para as prefeituras, né? E aí, no 8º período, nós temos uma disciplina que chama Políticas Públicas. E nós analisamos os programas de governo dos candidatos a prefeito de Joinville. São 15 candidatos. E a maioria dos candidatos, quando tem as propostas para a educação, sabe o que eles propõem? Eles propõem parcerias entre o setor público e o setor privado. E a gente, quando olha muito ingenuamente, a gente pensa, que lindo, que legal, né? Vamos ter parcerias, talvez a escola pública melhore. Não, gente. Quando você propõe uma parceria público-privada na educação, ou você incentiva o setor privado da educação, você está isentando o Estado, o governo, os políticos, a sociedade, de cumprir com o seu dever constitucional de oferecer educação de qualidade para todas as pessoas. Então, se nós tivéssemos consciência e dedicação para analisar, entender e observar as propostas políticas, né, por exemplo, dos nossos candidatos a prefeito e qualquer outro candidato, a gente tem que prestar atenção em quem está disposto a valorizar o ensino público, ampliar a rede pública, construir mais escolas públicas, promover concursos para professores na rede pública. Quem está indo por esse caminho é que está realmente fazendo cumprir a Constituição. E também um outro destaque importante que é dever da família garantir a educação para as crianças e para os adolescentes. Não, a educação é um direito de todas as pessoas e um dever também da família. Então, não é opcional para as famílias colocar seu filho na escola, oferecer educação. Se a família não oferece educação para as crianças e para os adolescentes, ela precisa e deve ser responsabilizada por isso. É um dever das famílias. Alguns princípios que foram defendidos na nossa Constituição, pensando em educação, né? Igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização do educador, gestão democrática e qualidade. Então aqui são tópicos que a gente discute cotidianamente na educação, que vocês estudam aqui no curso de pedagogia e que estão presentes lá na nossa Constituição. Por isso que a gente precisa fomentá-los, discuti-los e buscá-los o tempo inteiro. Também está lá a ideia de deveres do Estado. Quais são esses deveres do Estado para com a educação no Brasil, né? Gratuidade e obrigatoriedade progressivas, porque à época não existia, por isso progressivas. Atendimento às pessoas com deficiência e atendimento às crianças de 0 a 6 anos. Porque lá na década de 80, a gente não tinha ainda a educação inclusiva que nós temos hoje. Então, as pessoas com deficiência, ou elas não iam para a escola, esse direito não era garantido para elas, a maioria não ia, e muitas estudavam apenas em escolas especiais, que não é a inclusão. A inclusão é que todas as crianças estudem juntas. Então, isso
só foi possível surgir a partir da nossa Constituição. E também a educação para as crianças de 0 a 6 anos, que lá, gente, na década de 80 era quase inexistente. Até hoje a gente não tem educação infantil para todas as crianças. A garantia hoje está a partir dos 4 anos, mas ainda assim a gente não conseguiu atingir isso para todas as crianças. A ideia de verbas também está lá na Constituição, né? 18% do governo federal e 25% dos outros para o ensino, verbas públicas e escolas privadas sob certas condições. Então, aqui, esses percentuais eles foram mudando, porque aí são as emendas constitucionais, mas a ideia é que a Constituição já define, as leis maiores do país têm que definir quanto por cento das riquezas tem que ser investidas, seja a riqueza dos estados, dos municípios ou do próprio país, seja investido na educação. Então, a Constituição ela traz alguns parâmetros para isso. E também os conteúdos mínimos comuns e o ensino religioso facultativo. O que significa isso? Então, a nossa Constituição ela já prevê que o Brasil tenha conteúdos mínimos que devam ser ensinados, ou seja, é uma ideia de equilíbrio entre o que será ensinado em todas as escolas, e aí isso foi se desenvolvendo a partir da LDB, os PCNs, e a discussão mais recente é a BNCC, que vocês escutam falar bastante aqui na faculdade. A BNCC vem para cumprir o que a Constituição diz em relação aos conteúdos mínimos comuns. E o ensino religioso de matrícula facultativa, gente, é algo que poucas pessoas sabem, mas o ensino religioso ele era obrigatório e passou a ser facultativo a partir da nossa Constituição. Então, as redes de ensino elas têm que oferecer, mas as famílias e os estudantes eles podem optar por cursar ou não o ensino religioso. E muitas pessoas não sabem disso. Então, digamos que você é um estudante lá do, sei lá, uma criança, do 3º ano do ensino fundamental. E a criança ou a família dela não quer que ela assista às aulas de ensino religioso, por algum motivo da família, né? Mesmo que a aula não seja sobre uma religião, e sim sobre valores, sobre conceitos, sobre respeito, e depois ali de 6º ao 9º ano e no ensino médio sobre a religião enquanto um conhecimento, mas mesmo que seja assim, a família não quer. É um direito da família e da criança. Então, quando tiver aula de ensino religioso, a escola tem que oferecer outra coisa para ela que ela não precise assistir aquela aula. Muita gente não sabe, mas isso é um direito que as pessoas têm. E todos esses valores ali, gente, eles surgiram lá na nossa Constituição, em 1988, voltados para a educação. E aí, dali em diante, surgiram, claro, várias leis, tem muita mudança, isso tudo foi se desenvolvendo aí nesses muitos anos que a gente tem de lá para cá. A partir da nova Constituição, então, dessa Constituição de 88, os educadores e as suas entidades representativas mobilizaram-se para oferecer propostas para a nova lei de diretrizes e bases da educação. Então, olha só, a nossa Constituição ela é de 1988. A partir do momento que ela foi promulgada, que ela passou a valer no Brasil, com todas essas orientações ali, aí os educadores, os profissionais da educação, por meio das suas associações, dos seus sindicatos, de todas as organizações sociais de professores que existem, aí eles começaram a debater, então, uma nova lei de educação no Brasil. Porque a Constituição, a gente só viu ali o que é da educação, mas a Constituição é uma lei geral que fala de todos os aspectos da nossa nação. Mas a gente tem a lei específica de educação, lembra? E a LDB anterior ela era lá da década de 70, ainda do regime militar. Então, para atender essa nova Constituição, tinha que ser construída uma nova LDB. E aí, olha só, foram 8 anos, de 88 até 96, para que a nova LDB ficasse pronta. E essa LDB, que é a LDB, a Lei 9394/96, ela é a que vale até hoje. Claro que ela já sofreu muitas mudanças, muitas emendas, mas ela é a nossa lei atual, a maior lei de educação do Brasil. E ela surge também nessa onda de redemocratização pela qual o Brasil passou depois da ditadura militar. E aí ali encerra então esse capítulo 18, que os nossos autores eles falam dessa transição que a gente teve, tá? De um regime ditatorial para novamente voltar para a democracia. E os dois principais marcos foram a Constituição Federal e a LDB de 1996. E aí, gente, depois desses grandes marcos, é o que a gente vive hoje, são as leis que a gente tem hoje, que é o que vocês estão estudando aí em cada disciplina
que vocês têm no curso de pedagogia, vocês estão falando de uma determinada lei, sobre algum tópico de política pública, e tudo isso está baseado tanto na LDB quanto na Constituição. Qualquer coisa que a gente faça em educação hoje, em qualquer escola, a gente não pode ir contra a LDB e não pode ir contra a Constituição. Vamos dar um exemplo. Eu falei para vocês da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que a gente está estudando bastante na faculdade. Essa BNCC, ela não pode ir contra o que diz a LDB e nem ir contra o que diz a Constituição. Então, qualquer lei que você estude hoje de educação, qualquer proposta, tudo que você faz numa escola não pode ir contra a LDB e não pode ir contra a Constituição. Então, essa é a transição que a gente passou até chegar no que a gente vive hoje. E aí, o último capítulo do nosso livro de estudos, que é o capítulo 19, ele tem como título assim, Novos Caminhos. E são alguns pontos que os autores dizem que são os novos caminhos que nós temos para trilhar nos dias de hoje. Então, eles falam que um desses caminhos é a democratização da escola, que também está relacionada à democracia social. Então, a gente precisa que a escola seja democrática, porque se a gente não ensinar para as crianças e para os adolescentes lá na escola os princípios democráticos, eles não vão entender e defender esses princípios democráticos na sociedade. Gente, a democracia não é uma coisa dada. A nossa democracia não é algo, não, pronto, agora acabou a ditadura militar, está tudo certo. A gente não tem mais nenhum problema em relação a isso. É claro que não. Ainda existem muitos setores da sociedade, não sei se vocês sabem, que por algumas pessoas da nossa sociedade a gente voltaria para um regime militar, por exemplo. Né? O que é uma agressão direta à democracia. Então, a democracia não é uma coisa dada e que a gente não precise mantê-la, fazer uma manutenção dela, muito pelo contrário. E essa manutenção da democracia passa pela escola. Se a escola não se configura como um espaço democrático, as pessoas não vão conseguir fazer essa defesa depois que elas saírem da escola e estiverem cumprindo seus papéis sociais ali no campo da sociedade. Então, a escola precisa desenvolver princípios democráticos no modo como a escola existe, no modo como ela se organiza, para que a gente alcance também uma sociedade democrática. Os autores também apontam como um novo caminho para nós o trabalho colaborativo, essa ideia de trabalho conjunto entre escola e comunidade. Então, eles dizem que para que a gente desenvolva esses princípios democráticos e uma educação dos nossos tempos, a gente precisa aproximar a escola das comunidades, das famílias. Essa escola com muro altos, que não recebe as pessoas e que o que acontece na escola é uma coisa e o que acontece na sociedade, no bairro, ali ao redor é outra, esse tipo de escola não cabe mais para os nossos tempos. Então, essa também é uma defesa que os autores fazem nesse último capítulo do nosso livro. Eles também apontam essa questão do relacionamento entre professores e alunos, que esse relacionamento entre professor e aluno precisa ser aprimorado se nós quisermos desenvolver um outro tipo de educação visando um outro tipo de sociedade. Então, a gente tem que prestar mais atenção na questão geracional, principalmente por conta do desenvolvimento das tecnologias. Cada vez mais parece que o professor está numa geração e o aluno em outra. Essa é uma barreira bem grande que existe nas escolas, principalmente para que a gente consiga fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo. Vocês vão perceber isso ao longo do desenvolvimento da carreira de vocês, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês vão se formar, eu vou ser professor do 5º ano. Ótimo, então você vai começar a dar aula. Com 20 anos, 21 anos, você se forma professor ou professora. Para quem entrou aí na faculdade já depois do ensino médio, já entrou direto, né? Tem gente que tem aí um tempo entre o ensino médio e a faculdade, então vai entrar já um pouquinho mais velho. Mas digamos que você termina a sua faculdade com 21 anos, 20, 21, faz um concurso ou passa por um processo seletivo numa escola privada ou pública e vai dar aula. Vamos usar o exemplo de um 5º ano. Então você vai chegar lá, você vai ter 21 anos, os seus alunos vão ter 10, 11. Tem aí uma diferença de 10 anos, é uma década. Mas você ainda tem uma proximidade com o mundo deles, com o mundo dos games, com a tecnologia, com a linguagem. Só que dali 5 anos, você já vai ter 26 anos. Mas os seus alunos continuam tendo 11, porque você continua dando aula para o 5º ano. Então, a diferença sua para os seus alunos já é de uma década e meia. Dali mais 5 anos, resumindo, isso vai aumentando cada vez mais essa diferença. Então vai ter um momento que você vai ter 50 anos de idade e os seus alunos vão continuar tendo 10 anos e 11 anos, se você continuar dando aula para a mesma série.
Então, percebam que essa questão geracional é algo que afeta o nosso desenvolvimento profissional, é algo que a gente precisa ir se ajustando ao longo do tempo, porque conforme os anos vão passando, a gente está cada vez mais distante da idade dos nossos alunos. Então, essa é a questão geracional que precisa ser considerada. Também a ideia de que os alunos não são seres abstratos é uma tecla que a gente ainda precisa bater, se a gente quer uma educação de qualidade dos nossos tempos. Então, considerar aquilo que os nossos alunos trazem, eles não são folhas em branco, eu acho que vocês discutem bastante isso já na faculdade. As turmas não são as turmas são heterogêneas, gente. Não existe mais espaço na docência para pessoas que não entendem a diversidade humana. Não existe mais espaço. Para quem não consegue entender que todas as pessoas são diferentes, para quem não consegue entender que numa sala de aula, por mais que pareça que aquelas 30 crianças são bem parecidas, elas não são, quem não consegue entender isso, faz um favor se não continuar na educação. Porque a educação precisa de profissionais que entendam que todas as pessoas são diferentes e que as diferenças precisam ser valorizadas. As diferenças agregam na nossa sociedade e não o contrário. Por isso, um professor dos dias de hoje é um professor que reconhece e valoriza cotidianamente as diferenças no seu trabalho. E quando a gente fala de diferença, a gente fala de todas as diferenças. Não tem uma diferença que é válida e uma diferença que não é válida. São todas as diferenças. Professores e alunos, eles precisam ser vistos como aliados na busca de um objetivo. Então, a gente tem que cada vez mais entender que o professor não é o detentor de um saber que será repassado para um aluno, muito pelo contrário, ambos juntos vão construir um conhecimento. Então, o conhecimento do estudante vai ser construído por ele mesmo. Você será um mediador nesse processo. Então, é um processo que estudante e professor caminham juntos. E um diálogo sincero entre professor e estudante, independente da idade, gente. Eu posso ter um diálogo sincero com bebês e eu posso ter um diálogo sincero com vocês que são adultas e adultos e que estão aqui na educação superior. Então, são algumas premissas que os autores apontam como caminhos que nós precisamos percorrer nos nossos dias, no tempo de hoje, para que a gente atinja, então, uma educação de qualidade e que faça valer os princípios educacionais que estão lá na Constituição e na LDB. Claro que eles também apontam a questão de inovação em conteúdos, métodos e recursos, porque conforme o tempo vai passando, vão surgindo novidades e está aí a tecnologia para mostrar isso todos os dias para nós. Então a gente tem que pensar sempre em estratégias dinâmicas, conteúdos dinâmicos que acompanhem as evoluções da sociedade, métodos ativos que façam com que os estudantes participem do processo e não seja mais aquela educação que eles só ficam recebendo o conteúdo. Então acho que isso é algo que vocês vão ver bastante, já estão vendo aqui no curso de pedagogia. Claro que do terceiro período em diante vão ver muito mais, porque aí a gente sai um pouco das disciplinas que são mais fundamentação teórica e vocês começam a entrar em disciplinas mais específicas da profissão. E também, por último, eles apontam uma nova filosofia na educação, como uma educação sendo uma prioridade de acordo com a função social que ela tem. Então, aqui eles apontam para a necessidade que nós aprofundemos os nossos estudos, as nossas reflexões sobre a educação, porque um professor ele não pode nem ser só um fazedor de coisas, aquele professor que não pensa, não reflete, não estuda, ele só reproduz, e ao mesmo tempo também não pode ser aquele sujeito que só fica na reflexão e não parte para a ação. Então, esse equilíbrio é muito importante. A autorrealização dos estudantes e a promoção da cidadania. Educação que não promove cidadania não tem sentido nenhum, não precisa existir. Então, por mais que você esteja trabalhando com conteúdos que você passe para os seus alunos, se você não relacionar esses conteúdos com a cidadania, o seu ensino perde boa parte do seu objetivo. A educação tem que trazer prazer, satisfação e alegria. A escola não pode ser um espaço chato. Ontem eu estava tendo aula com o 7º período e a gente ficou conversando no final da aula e nós ficamos brincando assim que com a pandemia a única coisa que ficou da escola para as crianças foi a parte chata. E aí nós começamos a rir, né? Como assim a parte chata? Porque a criança na escola, ela estuda, né? Ela faz as lições, como a gente estava falando,
Mas ela também tem os momentos de brincadeira, elas têm as atividades esportivas, elas têm o momento do recreio, do lanche, das conversas com os colegas, e tudo isso não tem mais no estudo das crianças agora. A única parte que tem é fazer as lições, que eles recebem pela internet ou vão buscar na escola. Então, algumas estudantes do 7º período estavam dizendo como as crianças que elas estão cuidando estão achando chato fazer as lições. Porque, claro, a única coisa que restou da escola na pandemia foi a parte chata, fazer lição. Toda a parte legal, que é a interação, o convívio, as brincadeiras, tudo isso não tem, elas estão em casa. Então é algo para a gente refletir também. E uma educação comprometida com o combate à miséria, à injustiça e à desigualdade social. Se no seu propósito de educação, no seu conceito do que é educação e do que você, futura professora e futuro professor, pretende fazer durante a sua carreira aí toda de 20, 30, 40 anos de docência que você tem pela frente, se nos seus objetivos não tem o combate à miséria, o combate à injustiça e o combate à desigualdade social, reflita sobre o que você acha que é ser um professor. Porque se você acha que ensinar a uma criança a fazer uma conta, mas o fato de ela aprender a fazer essa conta não vai refletir nessas condições sociais aqui, então não tem muito por que você ensinar ela a fazer essa conta. Nada que a gente ensina para as crianças faz sentido se não for na direção de combate às injustiças, às desigualdades sociais e às situações que assolam boa parte da nossa população. Então aqui eles chegam numa perspectiva mais filosófica para a gente pensar um pouquinho. E assim a gente encerra, gente, o nosso livro de estudos, né? Nós terminamos com esses 2 capítulos, capítulo 18 e capítulo 19, e agora a gente parte, então. É importante que vocês, quem por acaso não leu os 2 capítulos, precisa ler. E na nossa próxima aula, nós teremos um encontro ao vivo. Nesse encontro ao vivo, eu já vou lançar a avaliação bimestral, que vai ser sobre esses 2 capítulos. Por isso que é importante que vocês leiam. Eu não trouxe tudo aqui, eu fiz um resumo. E a avaliação vai considerar tudo que está lá nos 2 capítulos e também a videoaula. Tá? Capítulos 18 e 19. Então, gente, vocês precisam fazer as leituras, porque na aula que vem eu lanço a avaliação. Porque a nossa avaliação ela é no dia 24, que está marcado no calendário. Mas eu não quero deixar a avaliação só um dia para vocês fazerem, né? Eu quero manter essa ideia de vocês fazerem a avaliação por uma semana. Então, eu vou lançar na semana que vem para vocês entregarem até o dia 24, que é o dia da avaliação. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail e também aqui pela plataforma Google. Fiquem bem, uma boa semana e até mais.